Olá, amigos. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês assistam a este vídeo. E como sempre falo, muito obrigado a vocês que visualizam, muito obrigado a vocês que dão like, muito obrigado a vocês que se inscreveram e aos futuros inscritos desse canal. E continuem sempre tendo a certeza que sempre colocarei aqui informações interessantes, informações que nos ajudam a compreender o que está ao nosso redor, como eu sempre digo. E é um trabalho que nos ajuda muito no sentido de compreendermos, de vermos as notícias de um modo mais crítico, não é? E a gente também entender mais a vida e o que acontece nesse mundo, vasto mundo. Hoje nós vamos ter, como sempre, três temas, dois temas atemporais e vamos falar também sobre atualidade, já que esse vídeo, esse canal é uma revista eletrônica. E na segunda parte nós vamos para alguma dica, uma dica bem interessante em língua portuguesa e afins. Vamos agora subir no nosso balão do conhecimento e vamos fazer, como a gente diz em jornalismo, fazer a apuração e passar para vocês os temas de hoje. Eu vou falar sobre um movimento que aconteceu lá no norte da África e no Oriente Médio, e nós vamos rever o que foi esse movimento que se chamou Primavera Árabe. Vamos falar também sobre uma figura muito importante dentro do processo de independência ibérica dentro da América Latina, sobretudo no Peru, libertação do Peru diante do jugo espanhol, que foi a figura de Tupac ou Tupac Amaru II. E vamos falar também, no caso atualidade, sobre o grande fotógrafo, né, que nos deixou na semana passada, um grande nome também do Brasil, que foi o Sebastião Salgado. E a segunda parte do vídeo é exatamente uma dica em língua portuguesa e afins. Vamos, meus amigos, vamos começar logo falando, vamos lá para o Oriente Médio, vamos para o norte da África e vamos falar sobre um movimento que houve, que eu me lembro muito bem. Esse movimento foi um movimento de revolta, foi um movimento, eu não diria libertador, porque envolve muito sangue, mas ele aconteceu de 2010 e foi até 2013. E eu sempre, acho que eu já falei aqui nos vídeos para vocês, como eu leio muito, eu pesquiso muito, a gente nota que a Terra, a própria Terra, do planeta Terra, ela é banhada de sangue, porque a ambição humana ela é totalmente desmedida. E o meio que as criaturas usam para possuir muitas vezes o que não é dela é exatamente o sangue, a matança, não só de seres humanos, como também dos animais. E eu diria até, não é nem a questão do sangue, mas também a destruição da própria natureza, do verde. Então, é um traço muito primitivo, eu diria até pré-histórico dos seres humanos. E essas revoltas, os temas que eu vou falar aqui, têm muito a ver com essa questão dos banhos de sangue que são jogados no solo da terra. E exatamente isso aconteceu na famosa Revolução Árabe ou Primavera Árabe, que aconteceu em 2010, mas esse problema já se originava em 2008. E aquela velha história, o que acha que tem mais, que é o que governa, quer se impor de maneira dura, de maneira ditatorial, de maneira totalitária sobre aqueles que têm menos, ou seja, a camada mais pobre da população. Então, toda essa região do norte da África e regiões do Oriente Médio,
estavam sofrendo com os perigosos e tenebrosos, digamos assim, regimes totalitários de grandes ditadores que administravam esses países. Só para vocês terem uma ideia, os países que sofriam com esse regime ditatorial foram o Egito, a Líbia, a Síria, o Iêmen, o Bahrein e Marrocos. E vocês vão ver o que aconteceu em cada lugar, em cada país desse. A verdade era que a população desses países estava totalmente sob o jugo, né? Sob o domínio de ditadores que estavam devastando a vida da população, com problemas de desemprego, com problemas, tendo desemprego, a falta de alimento. E a população desses países, eles se reuniram, milhões e milhões de pessoas, e deram um basta, né, a essa situação, e se chama até Primavera Árabe, porque foi o início das chamadas redes sociais. No caso, toda essa revolta, toda essa série de movimentos, ela se originou exatamente de uma rede social que existe até hoje, mas ela estava no seu iniciozinho, que era o Facebook. Então eles fizeram toda a revolução, né, toda a revolução árabe através do chamado Facebook. E esse movimento, as causas, né, era o descontentamento exatamente da população com relação à política e as relações econômicas que cada ditador desse impunha, né, aos seus, digamos assim, à sua população, aos seus governados. As causas vinham exatamente de governos autoritários, truculentos, e isso tudo veio no ano de 2008. E o que é que eles queriam, né? A população queria o fim de governos autoritários, totalitários, queriam a democratização desses países, uma reforma política, uma reforma econômica que reverberasse para uma melhor condição de vida da população. A consequência disso foi derramamento de sangue, e o início se deu em 2010, quando um rapaz ele ateou fogo no próprio corpo, como uma atitude realmente sem precedentes, né, para quem fez, né? Mas como ele ficou como se fosse um símbolo de resistência. Foi um rapaz chamado, um jovem tunisiano chamado Mohamed Bouazizi. Então ele ateou fogo no próprio corpo para que ele se tornasse o símbolo, né, do início dessa revolução chamada Primavera Árabe. E aqui eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu em alguns países muito importantes. Isso aí teve uma repercussão muito grande mundial, foi muito noticiado na internet e também na TV aberta. E aqui nós vamos falar para vocês algumas consequências. Tunísia e Egito derrubaram governos, Líbia e Iêmen houve queda de governo e sucessão de poder regida, né? Isso tudo aconteceu dentro de guerras civis e também muitos mortos e feridos, obviamente, nessas manifestações. Então, no Egito, milhões de pessoas se reuniram na praça de Tahrir, no Cairo, né, uma praça imensa, foram milhões de pessoas numa praça, para vocês terem uma ideia. E exigiram e conseguiram a saída do então presidente Hosni Mubarak. Esse Hosni Mubarak, esse ditador, ele simplesmente estava no governo egípcio, que hoje é um país árabe, já há um bom tempo, bem diferente daquele Egito que a gente lê de uma maneira bem romântica, né, lá na época dos grandes faraós. Ele governava o Egito há cerca de 30 anos, isso lá em 2010. Aconteceu também outro grande acontecimento na Líbia, ocorreu, aliás, um grande acontecimento na Líbia, onde foi derrubado o Muammar Gaddafi, outro ditador muito conhecido para quem gosta de jornalismo. No caso, eu que sou jornalista, que eu assistia muito aos bons telejornais que existiam nos anos 70, 80 e começo de 90,
o Muammar Gaddafi era uma figurinha muito batida quando se falava em ditadura no mundo árabe. E na Síria, protestos com guerra civil destituíram o presidente de lá, né, o presidente sírio, Bashar al-Assad. Então, meus amigos, simplesmente essas figuras, né, esses grandes ditadores que muitos de nós, né, quem tem um pouco mais de idade, quem tem 20 e poucos anos não sabe, mas para quem tem um pouco mais de idade e que tinha o hábito ou tem o hábito de assistir aos telejornais, sabe desses nomes, desses grandes ditadores e o que eles foram capazes de fazer contra a população. Então, a Primavera Árabe ou Revolução Árabe foi um grande movimento revolucionário contra todo aquele status quo que existia, não só em países, como eu mencionei para vocês, eu disse a lista, não só países da África do Norte, como também países do Oriente Médio. E a coisa mais interessante que está por trás disso, ou por baixo disso tudo, é a questão do petróleo, né? Porque é uma região altamente rica em termos do ouro preto, que é o petróleo, a grande riqueza, uma das maiores riquezas do planeta. Agora, meus amigos, eu vou falar sobre, nós vamos sair lá do Oriente Médio, nós vamos sair lá da África do Norte, da África do Norte exatamente, e vamos para a América Latina, mais precisamente para o Peru. E nós vamos falar sobre uma figura, sobre um personagem que também atuou, trabalhou em processo de libertação do seu povo. Eu, aos 40 anos, eu tinha acho que 12 anos, e eu tinha um livro de história, né, História do Brasil, e o livro era muito bom e o livro falava sobre fazia algumas biografias, apresentava algumas biografias. E eu me lembro, eu sempre fui muito curioso, e tinha uma biografia de um rapaz que se chamava Tupac Amaru, perdão, Tupac não é Amuru, é Amaru, a gente tem que ter cuidado com a pronúncia. E eu fiquei com aquele nome, né, na minha mente, pererei, parará, durante muito tempo. E quando eu vou fazer as pautas, vem aquela intuição, pesquisa sobre isso, fala sobre aquilo ali. E eu disse, eu vou buscar o Tupac, ou Tupac Amaru, e vou falar sobre ele. É o que aconteceu. E na verdade, eu vou falar aqui sobre Tupac Amaru II, porque tem um primeiro. E esta figura foi responsável por um movimento também muito importante e lamentavelmente tão sanguinário quanto o que aconteceu lá no Oriente Médio, que foi o processo de libertação. Nós sabemos que a Península Ibérica, né, formada por Portugal e Espanha, foi muito responsável pelo processo de, digamos assim, de colonização da América Latina. E os espanhóis, eles foram altamente sanguinários no quesito de colonização dos países hoje tidos como países latinos, porque a população indígena era muito grande e, logicamente, eles matavam os índios para que pudessem ter a sua supremacia e o seu domínio. Isso aconteceu a esse rapaz chamado José Gabriel Condorcanqui, ou simplesmente Tupac Amaru II. Ele nasceu em Cusco em 1738 e faleceu assassinado em 1781. E quem foi este homem, esse grande homem, para a história lá do Peru? Ele foi um revolucionário peruano, cuja trajetória interferiu bastante no processo de independência da América Espanhola. Ele foi o último, né, da dinastia real Inca. Ele foi um homem descrito como muito elegante, muito carismático, muito culto, e ele foi educado por jesuítas e considerado como um símbolo da revolução indígena. Então ele era um homem, né, logicamente, a favor do seu povo indígena, do seu povo crioulo, dos mestiços que viviam, digamos assim, entre aspas, pacificamente nessas regiões
do Império Inca ou do Império Peruano. Mas ele recebeu até um título, ele tinha muito prestígio entre os indígenas, e também ele conseguia, entre aspas, agradar gregos e troianos, porque ele tanto agradava os indígenas, como agradava também os espanhóis de então. Ele recebeu o título de Marquês de Oropesa. Ele mesmo sendo um homem de uma grande elegância, de um poder aquisitivo muito elevado, ele tinha um grande plantel de lhamas, né, e mulas que faziam transporte daquela área, daquela região. Então, o que foi que aconteceu? Tudo ia muito bem, né? Até que houve um desacordo entre ele, né, entre os indígenas e, no caso, a coroa. Isso por volta de 1779, 1780. E ali o que foi que aconteceu? Os espanhóis criaram leis, criaram impostos que estavam detonando a vida dos indígenas, estavam assim, esses impostos e outras atitudes, estavam tornando aquele povo escravo, estava acabando com a vida financeira, com a vida social daquela população, e o Tupac, ele não estava muito satisfeito com isso. Então ele entrou em contato com a coroa, né, a coroa espanhola, e mostrou e comunicou o seu desagrado diante da situação, algo que não agradou, obviamente, aos ditadores de então, que eram os homens da metrópole espanhola. Então, Tupac, ele levou todas essas queixas da população mais pobre para a coroa, e aí foi o estopim de uma série de trocas de represálias entre os indígenas e espanhóis, e, consequentemente, derramamento de sangue. Ele foi traído, ele infelizmente foi traído, ele foi traído por um falso amigo, né, que entregou todos esses planos para a coroa espanhola, e em 1781 ele foi traído justamente pelo crioulo Francisco Santa Cruz, que informou todo o seu paradeiro. Ele se escondeu e esse traidor dele mostrou aos espanhóis onde ele estava. Primeiro, eu li várias biografias dele aqui na internet, e cada biografia diz uma coisa diferente, mas a maioria delas falou exatamente que ele primeiro teve que assistir ao tenebroso espetáculo de assassinato da própria família. A família dele foi morta na frente dele, e ele foi morto de uma maneira muito cruel, né? Eu não gostaria nem de dizer aqui, porque meus vídeos eles não trabalham essa questão, mas ele teve uma forma muito cruel de morte dele, a morte dele foi muito terrível, e ele se tornou realmente um homem, um nome assim de grande resistência, no sentido de libertação do povo peruano diante das atrocidades, digamos assim, do governo dos colonizadores da Espanha. Isso vale ressaltar também que ele também tomou essas atitudes muito diante das informações oriundas, né, da Europa no século XVIII, sobre as ideias iluministas, né, que propagaram aqui para o Ocidente, como a importância dessas nações se libertarem, né, da dominação europeia. Então, meus amigos, hoje nós estamos fazendo essa biografia, falando também sobre domínio e falando sobre a figura de Tupac, ou Tupac Amaru II, porque ele se baseou exatamente no original do primeiro, que foi Tupac Amaru I. Então, alguns também estudiosos, você sabe também que meus vídeos aqui a gente não tem nada dessa coisa de um lado, de outro politicamente, então nós estamos aqui só reportando informações. Então, foi uma situação muito difícil que viveu o povo peruano exatamente por causa dos excessos de dominação. E agora nós vamos falar sobre um tema mais ameno,
que é uma biografia, é atualidade na nossa revista eletrônica. E vamos falar sobre um grande nome, um dos maiores nomes da fotografia mundial, e foi um brasileiro que partiu, né? Partiu desse mundo na semana passada, e eu queria fazer o registro dele. Eu já o conhecia, né? Já li alguma coisa sobre, e gostaria de falar um pouco sobre ele aqui nesse meu simples trabalho, que é o meu canal. Eu vou falar aqui a vocês sobre Sebastião Salgado, um grande homem que nasceu em 1944 e partiu em 2025, aos 81 anos. Ele foi um grande fotógrafo brasileiro. Ele nasceu em Aimorés, nas Minas Gerais, e o seu trabalho era bacana porque ele não tinha uma fotografia comum, ele não tirava fotografias comuns. O trabalho dele era de fotografia social. Social não só aqui dentro da Terra Brasilis, mas em vários locais do planeta. Ele formou-se em Economia na Universidade do Espírito Santo em 1967. Em 1968, ele fez mestrado na Universidade de São Paulo, casou-se com a arquiteta Leila Vanik, com quem ele trabalhava, né, muito, e ele também foi perseguido pelo regime militar em 1969 e foi morar em Paris, capital da França. E foi exatamente indo morar em Paris que ele se deparou, né, com o que ele realmente queria fazer, que foi exatamente fotografia. E ele foi olhar, assim, quando eu li a biografia dele, ele foi olhar a vida sob um novo viés. E de 1971 a 1973, ele foi secretário para a Organização Internacional do Café, e ele passou a fotografar aí como hobby, né? Ele descobriu, peraí, muito bom fotografar, e ficou como hobby, mas aquilo foi crescendo, ele foi se inteirando mais, ele foi gostando mais, até que ele iniciou como freelancer, fazendo reportagens fotográficas para agências como Gama, Sigma e Magnum. Então ele aí, na minha opinião, era um repórter, né, fotográfico, e foi só êxito na vida dele através do trabalho como fotógrafo. Ele registrou imagens como na Revolução dos Cravos e em mais 20 países da América Latina, de 1977 até 1984. Aí ele ficou trabalhando profissionalmente como fotógrafo. E o mais legal, tá? Em 1981, ele foi contratado como repórter fotográfico do jornal The New York Times, só para vocês terem uma ideia da audácia, da inteligência desse homem, e registrou 100 dias do governo de Ronald Reagan, que, na minha opinião, os presidentes dos Estados Unidos de antigamente, eles eram figuras míticas, né? Até cinematográficas, como Ronald Reagan foi. E ele foi um profissional, foi o primeiro profissional até a registrar o atentado sofrido pelo presidente Ronald Reagan. Em 1986, publica o livro Outras Américas, com fotos que representavam as condições de camponeses e índios, indígenas, na América Latina. Sahel, né, foi outro livro de fotografias dele, que o Homem Agonia, que era Sahel, que é uma região devastada, essa região é uma região da África, devastada pela fome. De 1986 a 1992, ele fez a série de fotos chamada Os Trabalhadores, que foi um documentário que mostrou o trabalho manual e as árduas condições de vida de trabalhadores em várias partes do mundo. Então, meus amigos, vocês observam aí que o trabalho dele era uma baita de uma crítica social. Por isso que alguns setores da sociedade não ovacionavam muito o trabalho de Sebastião Salgado. Ele fez um trabalho legal, eu vi as fotos, vocês podem acessar aí na internet, que foi Serra Pelada, de 1986, que ele fotografou a região durante 33 dias. Essa região praticamente não existe mais, ela fica lá no norte do Pará, do estado do Pará, e onde estava a maior jazida de ouro a céu aberto do planeta. Eram 50 mil homens, cerca de 50 mil homens,
trabalhando em terras numa profundidade de cerca de 200 metros em busca de ouro. Aí vocês têm uma ideia de como eram as condições de trabalho desses homens. Em 1994, ele cria uma empresa. Em 1997, acontece o seguinte: ele lança um livro, né? Um livro que abordava o problema da questão agrária brasileira. Em 1993 e 1999, ele viaja novamente para várias partes do mundo, fotografando a luta, né? A luta das populações, como sempre, as lutas sociais, e registrou tudo no livro Êxodos. Êxodos foi lançado, ele fez essa apuração de imagens em 1993 e 1999, porém só lançou o livro Êxodos no ano 2000. Ele fez também o projeto Gênesis, né? Tudo com o tema assim da Bíblia, 2004 a 2012, captando, né, a beleza e a natureza dos povos antigos. Alguns prêmios que Sebastião Salgado ganhou foram: em 1982, prêmio Eugene Smith por fotografia humanitária. Em 1988, ganhou o prêmio Príncipe, né, de Astúria. E também, em 1988, ele ganhou um prêmio World Press Photos, pelas fotos suas maravilhosas que circularam o mundo todo. Foi doutor honoris causa, né, com a publicação da Universidade Federal do Espírito Santo em 2016. Em 2014, foi o lançamento do documentário O Sal da Terra, produzido por Juliano Salgado, filho dele, e que retratou a trajetória do trabalho de seu pai na Serra Pelada, a miséria africana, o nordeste do Brasil, até a obra Gênesis. Em 1998, houve o lançamento do Instituto Terra, em que ele dirigia, e ele nos deixou em 23 de maio de 2025, aos 81 anos. Meus amigos, aqui vai a minha simples homenagem, né, aqui do meu canal, para Sebastião Salgado, pela sua obra. Eu aconselho a vocês, até peço desculpas a vocês, porque eu li, né, eu gosto de falar para vocês, eu gosto de reportar, conversando, olhando no olho, mas é uma homenagem aqui que eu estou fazendo. Eu gosto muito e admiro muito pessoas que passam pela terra e deixam um registro bacana, um registro legal, independente de que essa coisa, infelizmente, que existe hoje de ideologia, cada um com a sua, mas vamos ver o que a pessoa está fazendo, né, em prol do próximo. Então, meus amigos, o nosso vídeo hoje foi um pouco forte, né? Falamos sobre Primavera Árabe, falamos sobre o Tupac Amaru II, e terminamos falando sobre o homem brilhante, que foi o Sebastião Salgado. No seu trabalho, eu vi as entrevistas dele, um homem extremamente sensível, culto, e pena que estão indo os bons e não estão ficando, assim, pelo menos do meu ponto de vista, pessoas com tanta capacidade, né, de construção do que é positivo. Mas, como já foi tema de um filme, né, título de um filme, dias melhores virão. Meus amigos, muito obrigado pelas visualizações, pelo like, muito obrigado por vocês assistirem a esse trabalhinho meu, que é uma divulgação, não deixar morrer os grandes nomes e também os grandes atos da sociedade. E quem quiser continua, que eu vou passar para vocês uma dica bem bacana de língua portuguesa. E quem não quiser, fique atento ao próximo vídeo, onde eu farei a segunda parte do vídeo, né, do quadro sobre Vincent van Gogh. Aguardem. Está contado e até o próximo vídeo.